O milionário descobre um segredo da menina mendiga e seu currículo que choca todos. Miguel, o milionário solitário da cidade, estava cercado de luxo. Sua mansão, um verdadeiro palácio, reluzia em meio ao caos das ruas onde a pobreza gritava. Enquanto ele escutava a chuva batendo nas janelas de vidro, lembrava-se das festas extravagantes, dos jantares requintados e das viagens em jatinhos. Mas uma culpa crescente pesava em seu coração. Ele se sentia vazio, como se o brilho do ouro não pudesse aquecer sua alma. Em um impulso, decidiu sair. Envolto em seu casaco caro, aventurou-se pelas ruas molhadas, observando a cena que jamais o tinha tocado da mesma forma. A água escorria por bueiros, e os rostos cobertos de desespero passavam despercebidos. Foi então que ele a viu. Lúcia, uma menina de rua, estava sentada na calçada encolhida, espremida sob um pedaço de papelão que mal a protegia. Seu olhar claro, quase iluminado, parecia contrastar com a tristeza ao seu redor. Miguel sentiu um nó na garganta. — Ei, você tá bem? Ele tentou se aproximar. Lúcia olhou para cima. Seus olhos brilharam com uma esperança que ele não entendia. O frio da chuva e o calor da sua determinação misturaram-se. Algo despertou dentro dele. — Você precisa de ajuda? — Ajuda? Que é isso, senhor? Ela sorriu, mas sua expressão era complexa, cheia de desafios e a dor que só quem conhece a rua consegue carregar. — Acho que posso oferecer um cobertor, um lugar quente. Miguel começou, mas as palavras não pareciam suficientes. Naquele instante, Lúcia revelou um segredo. — Eu prometi a mim mesma que tiraria minha família da pobreza. Um dia eu vou fazê-los felizes. A simplicidade da promessa a abalou, e Miguel sentiu que seu mundo de riquezas não comparava à força daquela menina. A conversa fluiu entre eles, como se já se conhecessem. Cada palavra de Lúcia era como um soco em seu estômago, e ao mesmo tempo um sopro fresco de ar. Ela falava de sonhos, de estudos e de um futuro em que não haveria mais buzinas e gritos de agonia. Mas num instante, o passado de Lúcia veio à tona. Um nome que Miguel reconheceu. Alguém que ele conhecia. Uma conexão inesperada. E assim, o que parecia uma simples troca de ideias lançou Miguel em um abismo de dúvidas. A menina poderia estar manipulado? Ele lutou contra essa ideia, mas a insegurança brotava, como erva daninha. Miguel olhou para Lúcia e viu não apenas uma menina, mas uma batalha. Uma luta diária que ele nunca havia presenciado verdadeiramente. O peso das decisões, um choque de realidades. Ele se perguntou, até onde iria por ela? O que isso significaria para sua vida? Foi nesse momento que Lúcia levantou um pequeno pedaço de papel de dentro de seu saco. A chuva tamborilava ao redor, mas nada importava. A carta em suas mãos era como um baú do tesouro que poderia mudar o rumo de suas vidas. E Miguel sentiu que, para saber o que realmente estava em jogo, teria que enfrentar a verdade que essa carta carregava. O coração acelerado, ele estava prestes a descobrir algo que poderia ser a chave para a transformação de ambos, mas também para um dilema moral que ele nunca poderia ter previsto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Oh, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou fixamente para a carta que Lúcia segurava. A chuva caía pesada, mas aquilo parecia não importar. Ele sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Algo na expressão dela o deixava inquieto.
O que é isso, Lúcia? Ele a pressionou, mal conseguindo esconder a ansiedade na voz. Com um sorriso tímido, Lúcia desdobrou o papel com delicadeza. É uma carta do meu irmão. Ele está preso. Mas, na verdade, ele foi preso por algo que não fez. Os olhos dela brilharam, mas havia um traço de dor neles. Ele sempre disse que um dia iria voltar para casa e levantar nossa família. Essa carta é a esperança. Miguel franziu a testa. Mas como você? Você tem certeza disso? Ele sentiu um peso no peito. O que seria aquilo? Seus pensamentos giravam, e ele se viu em um turbilhão. Ele se lembrou de um amigo, alguém da sua juventude. Seu irmão é o Pedro, não é? O rosto de Lúcia empalideceu. Ela já tinha ouvido sobre Miguel, mas nunca imaginou que ele estivesse tão próximo da verdade. Você conhece meu irmão? Ela sussurrou, a esperança dando lugar à desconfiança. Conheci o Pedro. Ele era um bom garoto, mas os rumores sobre o que aconteceu foram complicados de ouvir. Miguel hesitou. A sombra de um passado que ele tentava esquecer agora o cercava. Todo o seu mundo luxuoso começava a desmoronar com a revelação. Lúcia encarou-o com fúria repentina. Complicados? Você sabe que ele não fez nada. Ele foi incriminado. Aquela história de que ele era o responsável por tudo é mentira. As palavras dela saíram como um grito contido, levando Miguel a dar um passo atrás. O olhar dela estava cheio de determinação, mas havia um desespero disfarçado. E quando ele estava prestes a responder, uma explosão surda ecoou e o chão sob eles tremeu. A chuva não parou, mas o pânico tomou conta. Gritos ecoaram pelo ar e as pessoas começaram a correr. Miguel tomou um susto. Lúcia, precisamos sair daqui! Mas antes que conseguissem se mover, um carro disparou pela rua e uma série de tiros ecoou. Miguel se jogou sobre Lúcia, tapando-a com seu corpo. O som dos tiros se misturava ao clamor das pessoas. Ele sentiu seu coração disparar e a adrenalina tomou conta. O tempo parecia desacelerar. Por um momento, tudo o que ele sabia e acreditava desapareceu, substituído por uma sombra de medo e confusão. Após alguns segundos, que pareceram uma eternidade, a confusão acalmou. O carro fugiu rapidamente e a tensão no ar ficou pesada. Miguel levantou-se lentamente, certificando-se de que estava tudo bem com Lúcia. Está tudo bem? Ele a fitou, o pânico ainda cravado em sua voz. Mas Lúcia estava paralisada, o olhar distante. Quem eram eles? O medo agora era evidente em suas palavras. E então, no silêncio entre eles, uma sirene começou a tocar ao longe. Uma luz azul piscou à distância. A realidade os atingiu como um soco. O que era apenas uma conversa sobre sonhos e esperança, agora se tornara uma questão de sobrevivência. Miguel se sentiu completamente perdido. Não apenas a vida de Lúcia estava em jogo, mas também a sua. O que eu vou fazer? Ele sussurrou, sem saber realmente qual seria o próximo passo. Mas Lúcia o olhou com uma determinação renovada. Nós temos que ir. Eu tenho que protegê-los. E neste momento, Miguel percebeu que havia muito mais na história dela do que ele imaginava. Ele não estava apenas ajudando uma menina. Ele estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que qualquer festa ou evento social que já frequentara. Me conta tudo, ele pediu, enquanto a sirene se aproximava. Nós não temos muito tempo. O olhar de Lúcia foi intenso, e ele soube que a vida de ambos estava prestes a mudar numa fração de segundo. E ele não tinha ideia do que esperar. A verdade estava ali, às portas de um mistério que mal começara a se desenrolar. Miguel olhou fixamente para a carta que Lúcia segurava. A chuva caía pesada, mas aquilo parecia não importar. Ele sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Algo na expressão dela o deixava inquieto. O que é isso, Lúcia? Ele a pressionou, mal conseguindo esconder a ansiedade na voz. Com um sorriso tímido, Lúcia desdobrou o papel com delicadeza.
É uma carta do meu irmão. Ele está preso. Mas, na verdade, ele foi preso por algo que não fez. Os olhos dela brilharam, mas havia um traço de dor neles. Ele sempre disse que um dia iria voltar para casa e levantar nossa família. Essa carta é a esperança. Miguel franziu a testa. Mas como você? Você tem certeza disso? Ele sentiu um peso no peito. O que seria aquilo? Seus pensamentos giravam e ele se viu em um turbilhão. Ele se lembrou de um amigo, alguém da sua juventude. Seu irmão é o Pedro, não é? O rosto de Lúcia empalideceu. Ela já tinha ouvido sobre Miguel, mas nunca imaginou que ele estivesse tão próximo da verdade. Você conhece meu irmão? Ela sussurrou, a esperança dando lugar à desconfiança. Conheci o Pedro. Ele era um bom garoto, mas os rumores sobre o que aconteceu foram complicados de ouvir. Miguel hesitou. A sombra de um passado que ele tentava esquecer agora o cercava. Todo o seu mundo luxuoso começava a desmoronar com a revelação. Lúcia encarou-o com fúria repentina. Complicados? Você sabe que ele não fez nada. Ele foi incriminado. Aquela história de que ele era o responsável por tudo é mentira. As palavras dela saíram como um grito contido, levando Miguel a dar um passo atrás. O olhar dela estava cheio de determinação, mas havia um desespero disfarçado. E quando ele estava prestes a responder, uma explosão surda ecoou, e o chão sob eles tremeu. A chuva não parou, mas o pânico tomou conta. Gritos ecoaram pelo ar e as pessoas começaram a correr. Miguel tomou um susto. Lúcia, precisamos sair daqui. Mas antes que conseguissem se mover, um carro disparou pela rua, e uma série de tiros ecoou. Miguel se jogou sobre Lúcia, tapando-a com seu corpo. O som dos tiros se misturava ao clamor das pessoas. Ele sentiu seu coração disparar, e a adrenalina tomou conta. O tempo parecia desacelerar. Por um momento, tudo o que ele sabia e acreditava desapareceu, substituído por uma sombra de medo e confusão. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a confusão acalmou. O carro fugiu rapidamente, e a tensão no ar ficou pesada. Miguel levantou-se, lentamente, certificando-se de que estava tudo bem com Lúcia. Está tudo bem? Ele a fitou, o pânico ainda cravado em sua voz. Mas Lúcia estava paralisada, o olhar distante. Quem eram eles? O medo agora era evidente em suas palavras. E então, no silêncio entre eles, uma sirene começou a tocar ao longe. Uma luz azul piscou à distância. A realidade os atingiu como um soco. O que era apenas uma conversa sobre sonhos e esperança, agora se tornara uma questão de sobrevivência. Miguel se sentiu completamente perdido. Não apenas a vida de Lúcia estava em jogo, mas também a sua. O que eu vou fazer? Ele sussurrou, sem saber realmente qual seria o próximo passo. Mas Lúcia o olhou com uma determinação renovada. Nós temos que ir. Eu tenho que protegê-los. E, neste momento, Miguel percebeu que havia muito mais na história dela do que ele imaginava. Ele não estava apenas ajudando uma menina. Ele estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que qualquer festa ou evento social que já frequentara. Me conta tudo, ele pediu, enquanto a sirene se aproximava. Nós não temos muito tempo. O olhar de Lúcia foi intenso, e ele soube que a vida de ambos estava prestes a mudar numa fração de segundo, e ele não tinha ideia do que esperar. Dizem que meu irmão tem provas que podem derrubar pessoas poderosas. A voz de Lúcia tremia, a urgência crescendo com cada palavra. Ele não era apenas um garoto da rua. Ele viu coisas, Miguel. Coisas que podem colocar muita gente na cadeia. Ou acabar com. Miguel estremeceu. A verdade começava a se revelar, e um nó na garganta dele se apertava. Como você sabe disso? Ele questionou, surpreso. Ele me escreveu. Eu posso ajudar. Mas eles também sabem disso. E agora? Agora eles querem nos silenciar. As palavras dela saíram rápidas, um furacão de desespero. Neste momento, uma figura emergiu da escuridão da chuva,
com um olhar ameaçador. Era um homem alto, encapuzado e com um olhar que transbordava desprezo. Você não deveria ter falado, Lúcia. A voz dele era profunda, gelada. Corre, Lúcia! Miguel gritou, mas ele estava paralisado. O homem avançava. O medo tomou conta. E assim que ele estava prestes a abrir a boca, Lúcia fez algo que ninguém esperava. Ela puxou um pequeno revólver de sua bolsa, apontando para o homem. Eu não. Tenho medo de você. Sua voz era firme, mas as mãos tremiam. Miguel ficou em choque. Ele nunca imaginou que Lúcia teria algo assim. O homem riu com desdém. Que pena que você não quer ouvir a verdade, Lúcia. Você não sabe com quem está lidando. E enquanto Miguel tentava processar essa nova realidade, a sirene se aproximava cada vez mais. Com uma velocidade frágil, Lúcia disparou. O estrondo reverberou no meio da chuva. O homem caiu, mas não antes de gritar. Vocês não conseguem fugir do que está por vir. Miguel ficou paralisado. O que acabara de acontecer? Tudo mudara num piscar de olhos. Ele olhou para o rosto de Lúcia, que agora estava tomado por uma mistura de terror e determinação. Eles estavam em um novo jogo, e a verdade que Lúcia escondia agora ressoava. A vida deles nunca mais seria a mesma. Vamos, Miguel! Lúcia o puxou, enquanto a sirene se aproximava. Ele hesitou, mas não havia mais tempo para dúvidas. O passado estava prestes a se revelar, e eles estariam no centro de tudo. Mas enquanto corriam, uma ideia aterrorizante se insinuou. Lúcia não era apenas uma menina de rua. Ela era a chave para algo muito maior. E ele havia acabado de descobrir a verdade que poderia destruir tudo o que ele pensava saber. Vamos, Miguel! O desespero na voz de Lúcia fez seu coração disparar. Ele hesitou, mas a urgência da situação o empurrou para a frente. Eles corriam, escorregando nas poças formadas pela chuva torrencial, cada gota caindo como uma pressão em suas cabeças. Mas antes que pudessem se afastar, um novo som ecoou, o rangido de pneus sobre a calçada e um motor acelerando. Miguel e Lúcia pararam bruscamente e um carro preto apareceu do nada, parando em alta velocidade ao lado deles. Era um veículo imponente, com o vidro escurecido. O pânico os cobriu como uma onda. A porta do motorista se abriu rapidamente e dele saiu um homem que Miguel reconheceu instantaneamente. Era Carlos, um influente político, amigo de longa data de seu pai, e um dos homens mais poderosos da cidade. Miguel se lembrava do sorriso cínico dele em jantares, suas promessas de ajudar os menos afortunados soando sempre vazias. Lúcia! Carlos gritou, ignorando completamente Miguel. Seus olhos estavam fixos nela, como se ela fosse a única coisa que importasse. Para Miguel, tudo na cena era confuso. Por que Carlos estava ali? E o que ele queria de Lúcia? Fique longe dela, Miguel gritou, avançando para proteger Lúcia. Mas ela ficou paralisada, como se uma força invisível a mantivesse no lugar. Você precisa me ouvir, Carlos disse, sem desviar o olhar de Lúcia. Seu irmão, ele sabe demais. Não acredite nele. Ele está metido em algo perigoso. Ele está se juntando a gente. As palavras dele atravessaram um ar pesado, e Miguel sentiu um nó na garganta. Lúcia parecia confusa, lutando entre a desconfiança e a necessidade de salvar sua família. Carlos, ela disse, a voz tremer, o que você quer de mim? Eu quero que você venha comigo, Lúcia. Você pode ajudar a limpar o nome do seu irmão, mas não da maneira que você imagina. Ele deu um passo mais perto, e Miguel percebeu que Lúcia estava presa em um jogo de poder que não compreendia. Limpar o nome dele? Como? O que você sabe? Lúcia perguntou, a voz fria, mas as mãos trêmulas. Miguel a observou, seu coração doendo ao ver a luta interna. A esperança estava se esvaindo. Você sabe mais do que pensa. O Pedro se meteu em encrenca real, e essas provas, eles não são o que você imagina. Eles podem derrubar pessoas poderosas, mas isso vem a um preço. Carlos sorriu, mas era um sorriso que parecia mais um aviso. Você tem uma escolha.
Venha comigo e proteja sua família, ou fique em frente às consequências. Miguel se sentiu sufocar. Ele não podia deixar Lúcia sozinha com aquela serpente. Não escute ele, Lúcia. Ele só quer manipular você. Mas antes que qualquer um deles pudesse agir, um novo som cortou o ar. Uma explosão à distância. O chão tremeu novamente e o céu pareceu escurecer ainda mais. A sirene se aproximava. Mas agora havia um eco de pânico maior. Miguel viu pessoas correndo, gritando, o caos se espalhando. O que está acontecendo? E então, algo ainda mais chocante. Lúcia, com os olhos cheios de confusão e determinação, disse: Eu sei o que fazer. Ela olhou fixamente para Carlos, a bravura fervendo dentro dela. Se você está dizendo a verdade, me dê um motivo para confiar em você. Carlos sorriu. A verdade, querida, é sempre bem-vinda. Mas a vida pode ser traiçoeira. E ele fez um movimento sutil, e de dentro do carro negro, outro homem emergiu, mostrando um gravador. Este é o seu irmão falando. Lúcia ficou branca como a neve, seu corpo congelado. Miguel pôde sentir o desespero dela, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. A revelação estava ali, viva e aterradora. O que Lúcia estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Lúcia, não! Miguel gritou. Mas as palavras dela já estavam empilhadas em nós e medos. Qualquer que seja a verdade, você não precisa ouvir isso. Mas a expressão dela era uma mistura de emoção contra o inevitável. Ela olhou para Miguel, então para Carlos. Me diga a verdade. O que ele quer? A sirene estava mais perto agora, e o som da explosão ainda reverberava. Em um instante, todos estavam suspensos no tempo. O futuro deles, a escolha dela, tudo pendurado na beirada da incerteza. E foi nesse momento que Miguel percebeu tudo o que ele pensava que sabia estava à beira de se desintegrar. Está na hora de saber o que realmente está em jogo, Carlos disse, enquanto o gravador começava a falar. O que Lúcia estava prestes a descobrir mudaria tudo. E Miguel soube. A verdade estava prestes a se revelar. E talvez nem todos estivessem dispostos a aceitá-la. E enquanto as sirenes soavam ao longe, ele percebeu que o verdadeiro horror do que estava acontecendo ainda estava por vir. Está na hora de saber o que realmente está em jogo, Carlos disse, enquanto o gravador começava a falar. Toneladas de tensão parecia preencher o ar. O coração de Lúcia batia frenético, e Miguel sentiu um nó se formando na garganta. A sombra do desconhecido parava sobre eles. O gravador clicou e a voz de Pedro ecoou. Lúcia, se você estiver ouvindo isso, por favor, fuja. Minha vida está em perigo. Tem uma verdade que ninguém pode descobrir. Eles mataram. Eles mataram o pai de vocês. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Miguel se sentiu tonto. O que estava acontecendo? O tempo parecia parar enquanto as palavras se congelavam no ar. Não, não é possível. Ela balbuciou, sua determinação evaporando. A verdade de Pedro estava pintada com um horror que ela mal podia suportar. Os pedaços de seu mundo desmoronaram. Carlos, percebendo a luta interna dela, sorriu. Viu, seu irmão está desesperado. O que ele não sabe é que a verdade não é bem o que parece. É melhor ouvir o resto. O pai de vocês estava envolvido em algo muito maior do que a gente imagina. Chega, Miguel gritou. Chega, você está apenas tentando manipulá-la. A raiva estava fervendo em suas veias. Ele olhou para Lúcia, desesperado para buscar um fio de esperança. Você não pode acreditar nele. Mas antes que alguém pudesse falar, o gravador continuou. A voz de Pedro se intensificava. A verdade é que fui eu quem fiz. Foi um acidente, mas eles não acreditaram em mim. Eu só estava tentar ajudar o pai de vocês. Ele fazia parte de um esquema
E eu descobri demais. Lúcia deu um passo para trás, atordoada. Os olhos dela estavam cheios de pânico e dor, e Miguel podia ver os fragmentos da sua alma se despedaçando. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, como se tentasse se proteger. De um pesadelo. Se você não vier comigo, Lúcia, eles vão te encontrar. Você e Miguel. Você não tem ideia do que está em jogo, Carlos falou, e seu tom agora era firme, sério. Ele se aproximou cautelosamente, consciente de que estavam cercados pela realidade cruel. Um barulho alto e estridente interrompeu tudo. Era uma explosão. O chão tremeu sob eles, e o pânico se espalhou como fogo. Miguel puxou Lúcia para perto, o instinto de protegê-la superando a confusão. Para onde você nos trouxe, Carlos? Miguel perguntou, a adrenalina pulsando nas veias. Ele sentiu que algo pior estava por vir. Carlos olhou para o carro e então para eles. Estávamos sendo observados. Precisamos sair agora. Ele então enfiou a mão dentro do veículo e retirou uma maleta. Isso pode ser a sorte de vocês ou a ruína. Agora tomem a decisão. Ficar e enfrentar as consequências ou agir antes que seja tarde demais. Nesse momento, Lúcia desviou o olhar. Ela estava dividida. Tudo o que sabia, tudo em que acreditava, estava se desmoronando diante de seus olhos. Pedro, meu irmão, ele não é quem eu pensava, ela disse, a voz trêmula. E o pai? Se ele estava envolvido, quem ele realmente era? Miguel sussurrou, mais confuso do que antes. O abalo das revelações explodia em sua cabeça. A verdade era um labirinto cheio de armadilhas. Naquele instante, o carro preto disparou, e a porta se fechou abruptamente. A figura de um homem encapuzado surgiu na esquina, apontando uma arma. Vocês não podem ir embora. Era o mesmo homem que havia se aproximado anteriormente. E ele estava furioso. Lúcia, corre! Miguel gritou. O tempo estava se esgotando, e a verdade, que era uma lana de esperança, agora se tornara um emaranhado de mentiras. Mas enquanto corriam, Lúcia gritou, espere se tudo isso é verdade. Então o que você realmente quer, Carlos? Carlos hesitou. O olhar dele se desfez. Eu quero levar você para a segurança, Lúcia. O seu irmão, sua família. Isso é sobre muito mais do que você pode imaginar. A tensão estava insuportável. Miguel estava prestes a protestar, mas antes que pudesse, uma explosão ainda maior irrompeu ao redor deles, levando os três ao chão. Ele se virou rapidamente e viu Lúcia sendo arrastada por Carlos. Lúcia, ele gritou, o desespero ecoando em sua voz. O cenário que antes parecia um pesadelo estava se transformando em um verdadeiro horror. A verdade, a segurança, tudo estava se desvanecendo em um borrão de caos. A vida dela está em jogo, Miguel, Carlos gritou, enquanto o homem encapuzado se aproximava mais e mais. Miguel sabia que precisava agir. A reviravolta tinha chegado, e tudo estava prestes a mudar de novo, de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Não se separa dela. E então, tudo estava prestes a explodir em uma nova revelação devastadora. O chão tremeu novamente, e a poeira subiu em nuvens densas ao redor deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se todo o mundo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Miguel sentia o coração na garganta, cada batida ecoando com a urgência da situação. Lúcia olhou para Carlos com olhos fracos. A esperança sumindo rapidamente. Pedro continuava a falar no gravador, e as palavras dele cortavam como lâminas. Lúcia, se você ouvir isso, eu preciso que saiba que tem algo muito maior em jogo. O pai de vocês não só morreu por causa de um acidente. Ele se envolveu com pessoas perigosas. Ele descobriu um esquema. E eles não iriam deixá-lo escapar com isso. Não. Não pode ser verdade. Lúcia gritou, o rosto extasiado de dor. Ela buscou os olhos de Miguel, e ele pôde sentir a tormenta dentro dela. Ele nunca me contou isso.
A tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar, e Carlos se aproximou, a voz calma e manipuladora. Seu irmão precisa de você. Ele é um peão nesse jogo. Se você realmente quer salvá-lo, deve entender que nós possuímos as chaves. A vida de vocês não é o que parece. E a verdade, bem, a verdade é um fardo. Miguel não podia suportar mais. Chega! O que você quer, Carlos? Você está nos manipulando. Ele sentiu o impulso de sair dali, mas as coisas estavam cada vez mais complicadas. Então, o homem encapuzado, que estava no fundo, se aproximou. O olhar feroz e ameaçador. Nós não temos tempo. Precisamos sair agora. E antes que alguém pudesse reagir, a cena virou um caos. Ele estava prestes a atacar, e Carlos empurrou Lúcia para o lado. Corra, Lúcia! Miguel gritou, mas só conseguiram ver um flash de movimento. O homem saltou em direção a eles, e Lúcia, sem pensar duas vezes, puxou seu revólver. Ela disparou mais uma vez, mas o plano não saiu como esperado. A bala não atingiu o alvo. Uma mão forte se apoderou da arma e a puxou, virando-a contra Lúcia. E foi nesse instante que o homem encapuzado fez um movimento inesperado. Ele retirou a máscara e revelou um rosto quase familiar. Miguel arqueou as sobrancelhas, chocado. Rafael? É você! O amigo de infância que desaparecera em circunstâncias estranhas estava ali. E seu olhar estava cheio de traumas acumulados e um desespero que Miguel nunca tinha visto antes. Sim, e você deve parar de me chamar pelo nome. Rafael gritou e a voz dele era uma mistura de dor e raiva. Isso tudo é uma armadilha. Eles querem você, Miguel. A revelação balançou o mundo de Miguel mais do que qualquer outra coisa. Como? Como você sabe disso? O pânico começava a se infiltrar no raciocínio lógico de Miguel. Ele percebeu que Rafael não estava sozinho. E isso era ainda mais aterrorizante. Por que sou eu quem tem as provas? Rafael gritou, olhando para Lúcia. E você está no caminho deles. Destruir tudo. Matar você se necessário. E se você não se afastar agora, vai piorar. Lúcia, ainda trêmula, olhou entre os dois. Provas? Do que você está falando, Rafael? E então, a sirene ecoou mais perto. E os últimos vestígios de esperança se desfizeram, enquanto Carlos sorriu maliciosamente. Então, você está com ele, Rafael? Carregando o peso do mundo nas costas? Isso não vai terminar bem para vocês. Mas, no clímax da confusão, um tiro ecoou. Mas não era de Lúcia, e não era do homem encapuzado. Era um tiro de advertência. Disparado de um carro que parou abruptamente na esquina. Saia do caminho! A voz veio de dentro do veículo e o trio congelou. Quando a porta se abriu, um grupo de homens armados emergiu, bem vestidos e frios. Eles estavam aqui por uma razão, e não era uma boa. Tudo o que Miguel pensava saber sobre a situação desapareceu, como se tudo o que havia construído se desmoronasse diante de seus olhos. Isto é uma jogada de poder, e todos vocês estão dentro dela, no meio do medo e da confusão. O que Miguel e Lúcia não perceberam era que a verdadeira traição estava mais perto do que imaginavam. Todos se viraram para encarar a verdadeira ameaça que estava prestes a desencadear um colapso. E enquanto as balas ecoavam a menos de 1 metro, Miguel percebeu que a reviravolta tinha apenas começado. O chão tremeu novamente com a explosão, e a poeira subiu com nuvens densas ao redor deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se todo mundo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Miguel sentia o coração na garganta, cada batida ecoando com a urgência da situação. Lúcia olhou para Carlos com olhos fracos, a esperança sumindo rapidamente. O gravador continuava a emitir a voz de Pedro, e as palavras dele cortavam como lâminas. Lúcia, se você estiver ouvindo isso, eu preciso que saiba que tem algo muito maior em jogo. O pai de vocês não só morreu por causa de um acidente. Ele se envolveu com pessoas. Escapar com isso. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Miguel se sentiu tonto. O que estava acontecendo?
O tempo parecia parar enquanto as palavras se congelavam no ar. Não, não é possível, ela balbuciou, sua determinação evaporando. A verdade de Pedro estava pintada com um horror que ela mal podia suportar. Os pedaços de seu mundo desmoronaram. Carlos aproveitou a fraqueza dela. Viu? Seu irmão está desesperado. O que ele não sabe é que a verdade não é bem o que parece. É melhor ouvir o resto. O pai de vocês estava envolvido em algo muito maior do que a gente imagina. Miguel não podia suportar mais. Chega! O que você quer, Carlos? Você está nos manipulando. Ele sentiu o impulso de sair dali, mas as coisas estavam cada vez mais complicadas. Então, o homem encapuzado que estava no fundo se aproximou. O olhar feroz e ameaçador. Nós não temos tempo. Precisamos sair agora. E antes que alguém pudesse reagir, a cena virou um caos. Ele estava prestes a atacar e Carlos empurrou Lúcia para o lado. Corra, Lúcia! Miguel gritou, mas só conseguiram ver um flash de movimento. O homem saltou em direção a eles, e em um ato de desespero, Lúcia puxou seu revólver. Ela disparou mais uma vez, mas o plano não saiu como esperado. A bala não atingiu o alvo. Uma mão forte se apoderou da arma. Nesse momento, o homem encapuzado tirou a máscara e revelou um rosto que Miguel conhecia bem. Era Rafael, um amigo de infância que desaparecera em circunstâncias estranhas. O que ele estava fazendo aqui? Miguel ficou em choque. Rafael? É você? Miguel exclamou, sem acreditar. Sim, e você deve parar de me chamar pelo nome. Rafael gritou, com a voz cheia de dor. Isso tudo é uma armadilha. Eles querem você, Miguel. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Como você sabe disso? O pânico começava a se infiltrar no raciocínio lógico de Miguel. Ele percebeu que Rafael não estava sozinho e se perguntava o que mais escondia. Porque eu sou quem tem as provas. Rafael disse, olhando para Lúcia. E você está no caminho deles. Eles vão destruir tudo, matar você, se necessário. E se você não se afastar agora, vai piorar. Lúcia, ainda trêmula, olhou entre os dois. Provas? Do que você está falando, Rafael? A tensão estava alta, mas a curiosidade dela superava o medo. Antes que Rafael pudesse explicar, uma sirene ecoou mais perto, e os últimos vestígios de esperança de Miguel se desfizeram. O carro preto disparou e as portas se abriram. Do veículo, um grupo de homens com fardas táticas emergiu, armados e prontos para o confronto. Precisamos agir agora! Um deles gritou, apontando para Miguel e Lúcia com um olhar calculador. Sabem que a verdade pode ser um bom negócio, disse um agente, se aproximando lentamente. O grupo estava ali para capturar. A atmosfera mudava. Lúcia, vai! Miguel gritou, mas ela hesitou, olhando para Rafael. Ele estava prestes a arrancar tudo o que ela acreditava. E nesse segundo, Carlos sorriu. A verdade, Lúcia, é que não se trata só de você. Você, seu irmão e esse outro menino estão todos envolvidos. Mas o que você não sabe é que nem todos nós temos as mesmas intenções. As sombras do passado surgiam e a tensão se tornava palpável. Miguel percebeu que mal conhecia as pessoas ao seu redor. O que era real? O que era manipulação? E então, com um movimento rápido, Rafael puxou uma carta do bolso. Essa é a chave para tudo. Lúcia, você precisa saber a verdade sobre seu pai, sobre o que ele fez e quem ele realmente era. Ele entregou a carta para Lúcia, a expressão dele se transformando em desespero. Ela olhou para o papel e, por um momento, todo o caos ao redor se desfocou. O que está escrito aqui? A curiosidade agora superava o medo. O tempo parou novamente, e a sala parecia cheia de suspense. O choque estava prestes a eclodir. Essa carta poderia ser tudo o que ela precisava.
Um desastre monumental. Ao mesmo tempo, o homem encapuzado lançou um olhar ameaçador para eles. A verdade transformava-se em uma arma. E Miguel percebeu. Estavam todos presos em um labirinto de segredos e mentiras, prestes a ser incendiados por uma revelação que mudaria a vida deles para sempre. Miguel segurou a mão de Lúcia, o coração batendo forte. O futuro deles estava na linha. E, naquele momento, a única coisa que podiam fazer era descobrir o que estava escrito na carta. Mas já sabiam que nada seria como antes. O olhar de Lúcia fixou-se na carta que Rafael havia lhe passado, e as mãos dela tremiam enquanto ela desdobrava o papel. A expressão dela misturava medo e curiosidade. Miguel, ao lado, sentia o peso do momento. As sirenes se aproximavam, mas tudo parecia se arrastar na expectativa do que aquelas palavras poderiam revelar. Leia, Lúcia, Miguel pediu, sua voz baixa e pressionada. Ele estava em choque, mal conseguindo processar a situação. O homem encapuzado que se aproximava, uma sombra de ameaças e perigos, estava prestes a mudar tudo. E quando Lúcia finalmente começou a ler, sua voz era quase um sussurro. Se algo acontecer com mim, vocês devem saber que o nosso pai estava envolvido com uma organização que controla tudo. Seu rosto empalideceu e o pânico tomou conta. Ele tinha provas e ele, Lúcia hesitou, as lágrimas começando a aparecer. Ele o quê? Miguel a pressionou, cada segundo crucial. O homem encapuzado, à distância, preparava-se para atacar. Lúcia, por favor. E então o barulho da sirene ficou distante, engolido pela crescente tensão. Lúcia funcionou no modo automático, a leitura se tornando quase um mantra. Eles têm um plano que envolve a morte de pessoas inocentes. Nosso pai estava no meio disso. Ela desviou o olhar, lutando com a realidade cruel. Não é possível, murmurou Miguel. Isso não pode ser verdade. Nesse momento, a carta escorregou de suas mãos e caiu na poça, molhando-se. O homem encapuzado deu um passo à frente e Rafael gritou: Cuidado! Mas já era tarde demais. O homem tirou uma arma rápida e disparou na direção deles. Um barulho ensurdecedor cortou o ar e o impacto fez Miguel cambalear para trás. O tiro não atingiu Lúcia, mas ele atingiu a Carlos, que estava avançando para protegê-la. Carlos! Miguel gritou, horrorizado. Então, como em uma cena de filme, o mundo pareceu girar. Carlos caiu no chão e Miguel se sentiu paralisado, um nó na garganta. O pânico tornava-se uma realidade insuportável. O homem encapuzado olhou para o corpo caído e um sorriso frigidamente satisfeito brotou em seu rosto. Isto é apenas o começo. Lúcia estava em choque, as lágrimas agora escorrendo livremente. Carlos, tão poderoso e calculista, tão apenas uma peça em um tabuleiro mortal. Miguel se lançou sobre o corpo dele, a adrenalina correndo. Carlos, o que você fez? Mas Carlos não respondeu. Ele estava imóvel, sua expressão transformando-se numa máscara de dor e desespero. A sirene agora estava próxima, e a chegada da polícia se tornava mais evidente. O caos se instalou. Precisamos ir, Rafael gritou, puxando Lúcia. Se eles souberem que você é a irmã de Pedro, você está em perigo. Mas e Carlos? A voz de Lúcia era de desespero. Ele não pode morrer aqui. Ela parecia à beira do colapso. E Miguel compreendeu que havia algo a mais. Nesse momento, a verdade mais chocante surgiu. Lúcia apontou para Carlos e, com uma voz firme, disse: Ele é meu pai. A revelação caiu sobre eles como um raio. Miguel olhou para Lúcia, sem palavras. Como assim? Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Você está dizendo que... Ele nunca me contou. Ele me escondeu isso. Eu só soube quando eu li a carta. As lágrimas de Lúcia escorriam pela face. Ele não estava apenas me protegendo. Ele estava escondendo a verdade sobre quem realmente éramos.
Miguel não sabia o que pensar. O homem que estava agora caído no chão, num mar de sangue, era o pai de Lúcia. A intensidade da confusão e da dor fez todo o resto ao redor desaparecer. As sirenes se aproximavam e eles estavam prestes a serem cercados. Lúcia, precisamos sair agora. Rafael puxou-a, mas Miguel hesitou. O peso da verdade estava caindo sobre eles, transformando todo o mundo que conheciam. O que mais Lúcia não sabia? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? O futuro deles parecia mais incerto do que nunca. E enquanto todos corriam, aquela nova revelação ecoava em sua mente. A traição da confiança, a versão de Lúcia sobre sua família, tudo havia mudado. E, na bateria de sirenes, o eco distante de uma nova verdade estava prestes a vir. À tona! Lúcia apertou a carta contra o peito, seu coração pulsando de forma frenética. Não, isso não pode ser verdade. A voz dela tremia, e o medo refletia em seus olhos enquanto ela olhava para Miguel. Ele sentiu a mesma angústia. Cada palavra de Pedro se transformava em moedas pesadas lançadas em seu estômago. O homem encapuzado se aproximava, uma sombra ameaçadora em meio ao caos. Rafael estava pronto para arrancar Lúcia dali, mas ela hesitava, presa em suas emoções. O peso da verdade sobre seu pai era uma montanha difícil de suportar, e cada segundo se arrastava. Miguel queria proteger Lúcia, mas a confusão pairava entre eles. Libera essa carta! Foca no que está acontecendo agora! Rafael gritou, arrastando Lúcia para trás. Mas antes que ela pudesse responder, a atmosfera mudou. Um silêncio intenso envolveu o grupo como um estalo antes da tempestade. Miguel franziu a testa. Um pressentimento sombrio cortava a tensão. E naquele instante, tudo se tornou um borrão. O homem encapuzado disparou. A arma parecia um foguete em suas mãos. Um grito ecoou, mas não era de Miguel ou de Lúcia. Era Carlos, agora caindo no chão, enquanto a vida se esvaía dele. A verdade caiu como um raio. Carlos! Lúcia gritou, se inclinado sobre o corpo. As lágrimas escorriam como um alador. O mundo que parecia tão seguro, agora estava desmoronando. Não, para, não! Miguel gritou, mas seu corpo estava paralisado. O homem encapuzado riu, um som frio e cruel. Você nunca poderia decolar com essas revelações. E você, ele apontou para Lúcia, é só uma peça no jogo. Lúcia estava em choque, sacudindo a cabeça freneticamente. Carlos, não! O desespero estava estampado no rosto dela, e Rafael se aproximou, tentando afastá-la do horror que a cercava. Então, como se estivesse em um filme de ação, uma explosão ressoou nas proximidades. Um carro bateu em um dos postes, e a rua ficou coberta de faíscas e poeira. O homem encapuzado vacilou, sua atenção desviada. Miguel viu sua oportunidade. Vamos! Ele gritou, puxando Lúcia e Rafael. Mas o ar estava pesado com a dúvida. Todo o caos parecia uma dança macabra. Enquanto corriam pela rua molhada, as sirenes se aproximavam. O que Miguel não sabia era que o destino deles estava prestes a dar uma volta brutal. No meio da fuga, Lúcia começou a gritar. Eu sabia que tinha algo errado com o meu pai. As palavras dela eram uma confissão dolorosa. Ele não era apenas um homem comum. Ele me contou. Como assim? Miguel questionou, enquanto puxava-a com força. A dor e a urgência estavam em cada um dos seus movimentos. O que é que você sabe que não me contou? Ele me disse que estava envolvido em algo muito mais profundo. Ele estava trabalhando para um cartel. As palavras dela cortaram como vidro. O quê? Essa verdade jogada assim, no meio da fuga, deixou Miguel tonto. Mas como? Rafael sussurrou, tentando entender a magnitude da situação. O homem que havia se sacrificado por eles era parte de algo tão maligno? A rua ficou mais escura e a atenção de todos se concentrou em Lúcia. Ela começou a lembrar, a voz cada vez mais firme. Ele costumava falar sobre pessoas que tinham o controle sobre tudo
e ele disse que eu tinha que me proteger. A frustração e a perda misturavam-se em seu olhar. Depois daquela revelação, o sangue gelo de Miguel ficou ardente. Então você está dizendo que todo esse tempo ele estava envolvido com quem era? Sim, ela queitou. Não acreditem nas aparências. O cartel, eles têm olhos em todos os lugares. Se descobrirem que você sabe... Lúcia gaguejou, a gravidade da situação apertando em seu peito. E foi nesse momento que um carro apareceu na esquina, suas luzes ofuscando tudo à sua frente. O veículo freou com um estrondo, e um homem bem vestido saltou para fora, sua postura imponente. Miguel sentiu um frio na barriga. Ele conhecia aquele rosto. Lúcia, Miguel, o que vocês estão fazendo aqui? A voz decidida era de Dr. Mendes, um amigo de família. Dr. Mendes, cuidado! Rafael gritou, mas era tarde demais. O homem encapuzado havia se recuperado e se aproximava. A expressão de Dr. Mendes mudou. O alarde em seu olhar misturou-se com compreensão. Vocês precisam sair dessa. Eles estão atrás de você e não parece bom. Precisamos falar sobre o que realmente está em jogo. Mas antes que ele pudesse continuar, uma explosão irrompeu sob seus pés, e a terra se sacudiu. Miguel sentiu como se o cenário ao seu redor estivesse se desfazendo. O cenário mudava, e a verdade sobre quem estava jogando o jogo ficava cada vez mais nebulosa. Lúcia, você está em perigo! Dr. Mendes gritou, mas Lúcia agora estava olhando para ele com um misto de confusão, incredulidade. Um gesto nervoso e uma palavra não dita pairavam no ar. Miguel percebeu que havia segredos ainda maiores e mais sombrios que poderiam explodir a qualquer momento. A reviravolta era sombria e a vida deles nunca mais seria a mesma. O que significava todo esse jogo? O que mais havia escondido? E o mais importante, estava na hora da verdade cobrar suas dívidas. O pânico tomou o ar enquanto a pergunta pairava em suas mentes. Como escapar da teia mortal que os unia? E no meio do caos, um novo destino parecia pronto para se desenrolar em um momento irrespirável. Enquanto a poeira da explosão cobria o ar, Miguel puxou Lúcia para perto. O rosto dela estava pálido e cheio de lágrimas, mas havia uma determinação firme em seus olhos. Nós temos que ir agora! Ele gritou, o coração batendo rápido, sentindo a urgência daquelas palavras. O grupo de homens armados se aproximava, e Rafael, com uma expressão de pânico, olhou para Dr. Mendes. Essa não é a hora. Precisamos ir ou eles vão nos pegar. O desespero era palpável. E Miguel sabia que não podiam hesitar. Lúcia ainda segurava a carta, a única coisa que poderia ser a chave para entender tudo. Naquele instante, ela puxou Miguel pela mão. Vamos! Eu não posso deixar que tudo isso tenha sido em vão. Havia uma paixão em suas palavras. A determinação dela acendeu uma centelha de esperança em Miguel. Lúcia, você não precisa fazer isso sozinha. Estamos juntos. Miguel falou, sentindo que era agora ou nunca. Olhar para o corpo sem vida de Carlos o fez perceber que a vida era frágil e, mais do que nunca, aquela verdade precisava ser revelada. A multidão em volta deles estava em pânico e os gritos misturavam-se ao barulho das sirenes. Para onde vamos? Ele perguntou a Rafael, olhando para a pressão que se acumulava ao seu redor. A tensão no ar era quase insuportável. Eu conheço um lugar seguro, mas temos que correr, Rafael respondeu, o olhar determinado e pronto para qualquer coisa que viesse em seu caminho. Eles correram juntos, o som dos tiros e das sirenes ecoando nas suas costas. Quando chegaram a uma rua lateral, Lúcia olhou para trás e viu os homens o seguindo de perto. Nós não podemos parar agora. A adrenalina impulsionava todos eles, enquanto Rafael desviava em direção a um beco. A ansiedade cortava o ar. Finalmente, ao alcançarem um armazém abandonado, eles se jogaram para dentro,
ofegantes e para abrigar-se do caos lá fora. O lugar era escuro e cheio de caixas empilhadas, e a luz entrava por uma janela quebrada. Aproveitando aqueles instantes, Miguel olhou nos olhos de Lúcia. Precisamos saber toda a verdade, Miguel disse, com a voz firme. O que mais você sabe sobre seu pai e o cartel? Essa é a nossa chance. Lúcia respirou fundo, tomando coragem. Ele estava tentando negociar provas, Miguel. Algo que poderia derrubar grandes nomes. Ele sabia que estavam de olho nele e que a vida de nossa família estava em jogo. Rafael pegou a carta das mãos de Lúcia e começou a lê-la. E se o que o seu irmão disse for verdade, isso pode ser a única forma de limpar o nome dele e de seu pai. A esperança brilhava, mesmo que com hesitação. Enquanto isso, um barulho do lado de fora os fez congelar. As vozes se aproximavam. Miguel se agachou perto de Lúcia, segurando suas mãos. Quantas vidas dependem da sua escolha, Lúcia? Esta é a hora de agir. Ela fechou os olhos por um momento e então abriu, como uma nova luz acendendo em sua mente. Olhando para Miguel, sua voz era decidida. Precisamos levar isso ao público. A verdade precisa ser contada. E como faremos isso? Rafael questionou, mas já sabia que todos estavam na mesma sintonia. Uma ideia crescia e a urgência pairava no ar. Vamos fazer uma transmissão ao vivo, Lúcia exclamou. Vamos expor tudo nas redes, provar que a verdade é mais forte e precisa sair à tona. Acho que temos uma chance, disse Miguel. Mas para isso vamos precisar ajudar Pedro e precisamos da prova de que nosso pai estava realmente envolvido. Nesse momento, a porta estalou e a luz da rua iluminou o armazém. Miguel, Lúcia e Rafael se entreolharam, sabendo que o tempo estava se esgotando. Precisavam escapar ou confrontar os homens que os seguiam, mas juntos encontrariam a força que tanto precisavam. Vamos agora! Miguel gritou, a adrenalina pulsando no peito, enquanto eles se moviam em direção à luz, prontos para enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela. À medida que deixavam o armazém, a câmara da vida deles começava a gravar a verdadeira história. E no fundo, a certeza de que cada um deles carregava a força para mudar seu destino. O jogo agora estava sendo redefinido, e a batalha pela verdade acabava de começar. E enquanto a cena escurecia, Miguel estava mais certo do que nunca. A vida deles nunca mais seria a mesma. A verdade ainda estava por vir, e a esperança estava florescendo, mesmo diante do abismo. Antes de saírem, um último pensamento ecoou. Você precisa se inscrever agora para não perder o que vem a seguir. Dê um like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a espalhar essa história. E compartilhe com 5 amigos que também precisam saber isso. Deixe seu comentário com sua reação e teorias. E não saia ainda. Clique na próxima história emocionante que está esperando por você. O melhor ainda está por vir.